Oi gente, tudo bem? Professor Diogo Prado falando. Na aula de ontem a gente conversou um pouquinho sobre associação em série e a gente viu que esse tipo de associação ela não permite que a gente tenha uma aplicabilidade tão grande assim quanto a gente queria, principalmente porque quando a gente tem todos os aparelhos ou todas as resistências no mesmo fio, né, o maior problema que isso gera para a gente é que essa tensão ela é dividida, né, por vários aparelhos. E hoje a gente vai ver como que a gente poderia fazer para usar um tipo de associação que daria para aplicar nas casas ou lugares de trabalho, de tal forma que ao ligar dois aparelhos, todos eles estejam na mesma tensão da fonte, né? Por exemplo, se eu tenho uma televisão que ela funciona a 110 volts, eu não posso, ao ligar uma lâmpada, ter essa tensão de 110 volts dividida entre essa televisão e esse outro aparelho. Todo mundo precisa estar a 110 volts. Então na aula de hoje a gente vai tentar ver um pouquinho como que essa coisa aí funciona, né? A gente já até falou um pouco sobre isso em sala de aula, mas a gente vai aproveitar e fazer também uma continuação aí dessa revisão, tá bom? Então vamos lá. Vou começar a gravar aqui a tela, tá? E a partir de agora eu vou trocar aqui o que a gente tem. Então vamos lá. Então, como eu acabei de explicar para vocês, né, a gente deseja uma maneira de ligar aparelhos de forma independente, ou seja, que a tensão não seja dividida, como ocorre nas associações em série. Aqui eu coloquei uma situação de circuito simples, né, pegando uma bateria ou um gerador de 40 volts, associado a uma resistência de 10 ohms, e a gente sabe que nessa associação a gente teria uma corrente de 4 amperes. A gente poderia fazer isso daqui, né, aplicando essa ideia aqui naquele simulador que a gente utilizou na aula passada. Eu acho que a gente podia continuar usando ele para essa aula. Então aqui eu estou pegando a mesma situação fornecida ali no exercício. Eu tenho aqui uma bateria que fornece uma tensão de 40 volts e ela vai ser ligada aqui a uma lâmpada com uma resistência de 10 ohms, né? Se a gente for fechar aqui a nossa chave, né, ou nosso interruptor, repare que aqui no nosso amperímetro a gente tem uma leitura de 4 amperes, tá? E se a gente for pegar o nosso voltímetro, lembre que o nosso voltímetro precisa ser ligado entre os terminais aqui da nossa bateria. Nesse voltímetro a gente tem uma tensão marcada de exatamente 40 volts, né? Se você for lembrar a primeira lei de Ohm, onde a gente sabe que U vai ser exatamente igual a R vezes I, no caso aí a gente está exatamente dividindo o valor do U pelo valor de R, para a gente chegar aí ao nosso valor de 4 amperes. Né? Então, de novo, aqui a gente tem essa tensão. Repare que aqui na nossa lâmpada a gente tinha a tensão de 40 volts e ao pegar uma segunda lâmpada, eu vou cortar aqui, né, esse circuito. Exatamente essa é a motivação para a gente estudar o circuito em paralelo. Olha, vou botar aqui uma segunda lâmpada e a partir do momento que eu ligo, deixa eu ajustar um pouquinho aqui, que eu ligo aqui essa segunda lâmpada, nesse momento, né, a minha segunda lâmpada ela tem resistência de 10 ohms, minha primeira lâmpada também tem resistência de 10 ohms, então repare que a tensão ODDP entre os terminais dessa primeira lâmpada está marcando 40 volts, né? Os terminais extremos aqui das duas lâmpadas está dando 40, que é exatamente a tensão da bateria, e se eu ligar aqui na minha segunda lâmpada eu também tenho 20 volts, 20 volts, e por fim, se eu ligar aqui na nossa bateria de volta, eu tenho os nossos 40 volts marcados ali pelo nosso voltímetro. Como eu já falei no início da aula de hoje, né, não tem uma aplicabilidade para uma casa, por exemplo, com esse tipo de associação, exatamente porque essa tensão está sendo dividida entre os aparelhos. Então a gente precisaria
necessariamente de uma maneira de fazer essa nova conexão sem que, né, a gente tenha a divisão de tensão. Né? Eu vou abrir um novo circuito aqui para isso e a gente vai tentar ver uma maneira a qual isso aí é capaz de funcionar. Olha, primeiro, eu só vou montar o circuito e depois a gente vai fazer algumas modificações aqui para trazer ele da forma mais convencional. Tá? Vou partir aqui de 2 fios, não vou colocar nenhum amperímetro nesse momento não, só para a gente poder simplesmente ver a questão da tensão. Né? O nosso objetivo inicial aqui é a visualização do que vai acontecer com a nossa tensão. Então, coloquei aqui o nosso primeiro circuito, tá? Coloquei aqui a minha lâmpada e aqui eu vou simplesmente agora fechar o meu circuito. Olha só que ideia bacana. Se a gente não tem a intenção de dividir a tensão, por que ao invés da gente ligar os aparelhos no mesmo fio, a gente não escolhe caminhos alternativos para que esse aparelho seja ligado, de tal forma que ele fique conectado direto à bateria, sem que precise passar, né, ou sem que dentro de um mesmo fio tenha outro aparelho ligado. Então o que a gente vai fazer aqui é basicamente isso que eu acabei de falar. Ó. Vou pegar aqui um segundo caminho para esses elétrons passarem. Olha. Repare que esse caminho ele é um caminho completamente diferente do caminho anterior. E aqui, nessa situação específica, olha, repare que cada um deles, eles estão conectados diretamente na bateria. Olha, eu vou pegar o voltímetro aqui, eu sei que eu não estou fazendo medida de corrente nesse momento, mas eu vou pegar o nosso voltímetro e eu vou conectar esse voltímetro exatamente aqui a nossa lâmpada 1, que é a de cima, a nossa lâmpada 2, que é de baixo, e depois eu vou conectar aqui a nossa bateria. Né? Então vamos ver. Olha, conectei na primeira lâmpada, olha só que coisa curiosa, olha, tem uma tensão aqui marcada de 9 volts. Conectei na nossa segunda lâmpada e olha só que coisa curiosa, eu também tenho uma tensão marcada de 9 volts. E por fim, eu vou conectar aqui a bateria e eu tenho também uma tensão de 9 volts. Então, olha só que coisa bacana. A gente conseguiu uma maneira de conectar esses aparelhos à bateria sem que a gente tivesse divisão de tensão. Né? A gente conseguiu fazer uma forma de ligar esses aparelhos de uma maneira completamente independente. Né? Eu vou fazer só o seguinte para ficar a nível de comparação com a outra situação. Né? Colocar isso aqui com 40 volts também. Né? Repare que as lâmpadas elas passam a brilhar muito mais, né, do que na situação anterior. Olha, eu tenho 40, né? E aqui eu tenho cada uma dessas resistências com 10 ohms. Né? Eu vou fazer um corte aqui, tá? E eu vou redesenhar aqui de tal forma que eu consiga ligar o meu amperímetro, só para a gente ver a corrente que está saindo aqui da nossa bateria nessa situação específica. Olha, na situação anterior a gente tinha uma corrente de 2 A e agora nessa situação ela passou a ter 8. Né? E se eu cortar aqui, por exemplo, olha, eu tenho uma situação parecida com aquela primeira e agora minha corrente ela passa a ser 4. Né? Vou fazer uma coisa aqui, eu acabei montando o circuito de uma forma um pouco diferente do que a gente fez em sala de aula. Né? Em sala de aula a gente utilizou um circuito bem parecido com esse daqui, né? Onde eu falava que a estratégia para que a tensão não seja dividida nos aparelhos, né, será ligar cada aparelho direto na bateria em fios diferentes. Né? Em sala de aula a gente fez um arranjo onde as duas resistências estavam do mesmo lado. A gente poderia aqui com o nosso simulador fazer a mesma coisa. Né? Não vejo por que não fazer. Então aqui a gente tem, né, vou atualizar aqui, né, vou remontar esse circuito, acho que vale a pena. E agora a gente podia colocar os amperímetros para a gente poder ter uma noção completa do que vai acontecer. Né? Então deixa ele aqui abrir, né? Se a internet ajudar é bom. Foi. Então olha só, vou começar aqui com a minha bateria, né?
conectado aqui, olha, bem juntinho logo na bateria pra gente não se enrolar, eu vou colocar um amperímetro. Poderia até ter separado aqui, na realidade, para ficar mais parecido com o que vocês estão acostumados. Vou colocar aqui um fio, né? Tá conectado, né? E aqui eu vou puxar outro fio aqui para cima. A nossa bateria lá, né, no caso, a gente tinha utilizado uma bateria de 40 volts. Vou botar aqui na setinha que é mais fácil. Vou pegar mais um fio aqui. Vou ter que fechar o circuito, né? Então vou puxar aqui mais um fiozinho aqui. Para quem está mexendo no computador, é só clicar e arrastar, tá? Que aí não dá erro não. Então vou pegar aqui a minha primeira lâmpada, tá? Vamos colocar um fiozinho aqui, fechamos. Falei que precisava, né? Na realidade agora aqui de um outro fio. Nesse outro fio eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar mais um amperímetro e aí eu vou fechar esse circuitinho aqui, ó. Fechei. Vou fazer só uma coisa para a gente poder brincar isso aqui com isso aqui melhor. Vou botar uma chave aqui, que aí eu ligo a hora que eu quiser e eu desligo sem precisar ficar abrindo aqui o meu circuito, né? A chave ou um interruptor é a mesma coisa, tá bom? Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar um novo caminho, tá? Aqui, botar o fiozinho, igual a gente fez no de baixo, vai ser exatamente a mesma coisa, tá? Vou puxar aqui um amperímetro, lembre que o amperímetro é o aparelho, né, que vai medir aqui a corrente elétrica pra gente. Então, mais um amperímetro aqui ligado, então, tá na mão, beleza? Então, mais um fio, e aqui a gente vai tentar fechar o nosso circuito. Fechei o meu circuito, repare que ainda não tem corrente, porque a nossa chave ela tá ali desligada, né? Então eu vou ligar agora. Então, repare só o que está acontecendo, né? Eu tenho aqui a minha bateria agora fornecendo 8 A e em cada um dos ramos desse circuito a gente tem uma corrente de 4 A passando. Só para confirmar os valores, ó. Minha bateria aqui está com 40 e cada uma das minhas lâmpadas tem resistência de 10 ohms. Vou fazer o seguinte, eu acho que compensa trazer de novo essa informação, olha, trouxe aqui o meu voltímetro, ó, liguei nos terminais da bateria, tenho aqui oferecido 40 volts, liguei nos terminais da primeira lâmpada, tenho aqui mais uma vez 40 volts, liguei nos terminais da segunda lâmpada, tenho aqui mais uma vez 40 volts. Então, repare que quando a gente ramifica esse circuito, a gente cria a possibilidade de ter, né, nele caminhos onde todos eles estão conectados, diretos na bateria, e isso faz com que todos eles tenham exatamente a mesma tensão da bateria, né? Quando a gente tem uma associação em paralelo, ela na realidade só tem um custo, né? Por exemplo, olha, se eu for montar mais um ramo aqui para esse circuito, eu acho até que vai ficar um pouco apertado aqui, mas de qualquer forma vamos tentar fazer, olha. Repara só uma coisa. Vou colocar mais um, ela vai ficar um pouquinho fora aqui, deixa eu abaixar um pouquinho só para não ficar feio, tá? Eu vou colocar um amperímetro aqui do outro lado, tá, gente? Só para mostrar para vocês que não faz diferença, né? Se é antes, se é depois, não faz diferença aqui pra gente não. Vou mais uma vez colocar aqui, olha, uma bateria de 10 ohms, né? E aqui eu vou fechar esse circuito com esse fio. Repare que mais uma vez, olha, eu tenho outro ramo com corrente de 4 A. E se vocês forem contabilizar, né, repare que como cada ramo desse aqui, onde tem uma lâmpada ligada, oferece 4 A, né, quem vai ter que fornecer o total disso é o meu gerador, né? No caso, quem está desempenhando o papel de gerador aqui é a pilha. Ela está fornecendo 12 A. Né? Claro que se eu ligar mais alguns ramos desse daqui, o acréscimo, né, que a minha bateria terá que fornecer, ela tem que ser, né, proporcional. Nessa situação a gente tem uma situação de risco, né? Porque pode ser que aqui, olha, onde eu estou passando com o mouse, pode ser que esse fio, onde a nossa bateria ou o nosso gerador, né, esteja conectado, ele não suporte,
não é uma corrente tão grande, então a gente tem que às vezes moderar a quantidade de aparelhos que são ligados em uma mesma fonte de tensão, porque pode ser que ao ligar 10, 15 aparelhos, a gente acabe tendo uma corrente grande demais. Nas casas da gente, a gente tem um aparelhozinho que faz, né, um dispositivozinho que faz essa contabilização para a gente, que é o disjuntor. Né? Então, aqui no nosso programinha, a gente tem como colocar algo que é parecido, né, que é aqui pra gente o fusível. Né? Ó, repare que aqui eu vou ter um fusível que ele me oferece, por exemplo, 4 A. Tá? Vou fazer o seguinte, eu vou dizer que esse fusível aqui, ele tem 9 A. Show? Então aqui eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou abrir o meu circuito e eu vou colocar esse fusível aqui no lugar da minha chave, tá? Vou tirar a minha chave, eu vou colocar o meu fusível. Só porque o espaço aqui ficou pequeno, não precisava tirar a chave não, só estou tirando mesmo porque para não sobrecarregar aqui muito espaço. Então eu vou substituir essa chave pelo meu fusível, tá joia? Então, deixa eu esticar ele até aqui, pronto, estiquei. Esse meu fusível, não se esqueça, ele é capaz de resistir até 9 A. Né? Aqui ele está dando uma corrente de 7,99 aproximadamente 8. Né? A gente viu que ao ligar o terceiro ramo aqui, né, a gente teria mais 4 A produzido. Nesse caso, ultrapassaria o que o nosso fusível resiste. Então, o que você acha que deve acontecer com ele? Se ele é um mecanismo de proteção, da mesma forma que o disjuntor também é um mecanismo de proteção, o que você acha que vai acontecer com o fusível? Então, vamos conectar aqui, ele parte. É muito vantajoso você ter o fusível, né? Mesmo que ele quebre, mesmo que ele queime, um fusível custa muito barato, né? Da mesma forma que o disjuntor só te daria o trabalho de desligar e ligar. Mas a falta desses mecanismos, eles provavelmente gerariam danos muito grandes. Né? Em termos de conta, né, o que seria mais importante para a gente aqui, basicamente seria visualizar uma situação como essa. Olha, eu tenho aqui, por exemplo, uma associação com duas resistências de 10 em uma fonte que me ofereça 40 volts. Tá? Aqui a gente tem já o desenrolar da equação. Né? Então, a gente vai aplicar a equação que 1 sobre REC é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, igual a gente viu em casa. Que eu teria aqui REC, 1 sobre REC, tá? A gente está trabalhando na fração. Vai ser igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 10, porque aqui eu estou usando as resistências com o mesmo valor. Poderiam ser valores diferentes. Se fossem valores diferentes, a gente resolve isso através do MMC. Eu vou gravar uma nova aula, tá? Fazendo esses casos de exercícios com vocês, para citar as possibilidades que eu imagino que vocês possam ter dificuldade. Tá? Mas no caso aqui, como os dois têm o mesmo MMC, né, MMC 10, bastaria somar os numeradores, né? Então a gente tem aqui que 1 sobre REC é 2 sobre 10, e invertendo a equação ou multiplicando em x, a gente tem que o nosso REC seria igual a 5 ohm. Tá? Então basicamente o que eu gostaria de lembrar na aula de hoje com vocês é esse sistema de associação em paralelo. Qual é a diferença dele em relação à associação em série? Acho que o que é mais importante a gente lembrar é que nesse tipo de associação a gente tem plenas condições de ter, né, um circuito parecido com o de uma casa, porque todos os aparelhos eles ficam exatamente com a mesma tensão e funcionando de forma independente. Lembre que na associação em série, se um dos aparelhos queimar, o circuito inteiro para. Aqui não, se um dos aparelhos queimar ou se um dos aparelhos for desligado, não vai fazer a menor diferença. Então é isso, tá, gente? Por hoje é só. Eu vou deixar uma fichinha de exercícios para vocês trabalharem. Vocês vão ter um prazo para resolver essa ficha, tá? Vocês vão me entregar aí pelo Google Formulários e aí eu vou ter o controle de quem fez através dessa devolução, tá? Vocês vão ter até sexta-feira para me entregar isso e aí vai ser contabilizado como presença. Tá bom, gente? Um abraço aí, espero que vocês estejam bem, tá? Saudades. Espero que em breve a gente consiga logo se ver e se abraçar e que a gente consiga todo mundo escapar bem dessa situação difícil aí que a gente está vivendo, tá bom? Então, fiquem com Deus aí.